Eu queria agradecer todos vocês, sejam muito bem-vindos. É uma live que vocês me pediam bastante, né? Porque eu sei, como eu estava falando, são muitas dúvidas a respeito, né? De como dar início, né, no seu sonho, no nosso sonho, de vir para cá passear, de vir para cá estudar, de vir para cá conhecer esse país, né? E muitos outros países, porque o nosso convidado de hoje, ele faz muita coisa para outros países também, não só para aqui para os Estados Unidos, mas hoje nós vamos tirar um pouquinho dessas dúvidas. E eu queria falar para vocês que quem está aqui comigo é o Alexandre Nardi, essa pessoa aqui que trabalha com isso há muito tempo. Pelo que eu estava conversando com ele, gosta muito do que faz, assim, fala com amor, né, pelo aquilo que ele faz, então isso é muito bom. E eu queria agradecer você, Alexandre, Obrigado. por ter tirado um pouquinho, né, do seu tempo, que eu sei que assim é muito corrido, e de estar aqui com a gente, esclarecendo essas dúvidas, né, trazendo um pouquinho do seu conhecimento. Muito obrigado. E eu queria que você se apresentasse agora para o pessoal que está aqui conosco, né, falar um pouquinho da sua história, do que você faz. Então, fique à vontade, Alexandre. Beleza. Obrigado, Thaís. Bom, eu sou Alexandre Nardi, né? Eu trabalho já com parte de assessoria e consultoria por mais de 15 anos. Como você acabou de trazer, né? E sim, eu amo exatamente o que eu faço. Eu tenho Sim, uma frase, uma primícia minha que diz o seguinte: se você não vai pôr o coração, nem coloque a mão, né? Então, eu tenho isso como uma verdade na nossa empresa e tento passar isso, né, para todas as pessoas que trabalham com a gente. sim. Sou casado, pai de 3 filhos, moro aqui em Orlando também. Nós temos a nossa empresa, como eu disse, já há mais de 15 anos e graças a um sofrimento lá atrás, né, eu tive um problema muito sério para tirar o meu primeiro visto, principalmente, e dali em diante a gente começou a trabalhar muito, estudar muito sobre o assunto e aí nasceu a Faça Seu Visto. E a Faça Seu Visto, ela tem uma única missão. A nossa maior missão é fazer com que a gente ajude o maior número de pessoas possíveis a estarem nos Estados Unidos ou realizar o sonho, né, de fazer a sua primeira viagem internacional ou, né, tentar aí uma vida imigratória. Então é Sim. isso. Olha que legal, né, gente? Olha, uma pessoa que passou pelo que todos nós passamos, né? Que ali lutou, sofreu, né? Teve seu visto negado 3 vezes, 3 vezes. Então, sim, assim, além de tudo, é persistente, né? sim. Usou a força de vontade dele e veio, assim, ajudar de alguma forma montando uma empresa que ajude as outras pessoas a realizar os seus sonhos. Isso aí. Então, vamos lá, Alexandre. Hoje a gente tem bastante coisa para conversar. Tem muito assunto. É isso aí. Primeiro, Alexandre, eu queria perguntar para você, né, Uhum. que eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas. Assim, o que que a pessoa ela tem que fazer quando ela tem assim, um sonho? Qual é o primeiro passo que ela tem que dar, né? E assim, no que você, a sua empresa pode ajudar ela para tirar um visto para vir para cá passear, por exemplo? Tá. Bom, o que eu preciso para ter um visto? Sim, Isso deve ser mais o contexto da pergunta e acho que é a maior dúvida, né, de todas as pessoas que estão aqui. O que eu preciso para ter um visto? Eu preciso ter uma coisa que chama-se decisão. O que a gente mais sofre são com pessoas que ela não tem uma decisão de tirar o visto. Ela tem uma vontade. E existe uma grande diferença entre vontade e decisão. Porque a vontade no primeiro impedimento ou na primeira adversidade, no primeira situação que você tem algum tipo de problema ou dificuldade, você vai recuar e não vai fazer. sim, Então, 90%, até mais de 90% das pessoas que conseguem o visto são pessoas que tomaram a decisão de ter o visto, respeitando a ética, o tempo, né, o processo. E, efetivamente falando, o que você precisa para ter o visto é um passaporte, sim. né? Primeiro É, passo. é o primeiro passo. Sim, Agora, o que você precisa para ter um visto aprovado, aí é outra história, porque aí a gente entra na individualidade da pessoa ou da família, o contexto daquela família, e aí com isso a gente consegue trazer uma montagem de processo de petição baseada na tua família e não como muita gente por aí faz, que é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E sai preenchendo de qualquer jeito e vamos lá ver se dá certo. Qual que é a diferença da Faça Seu Visto? Nós somos consultores.
nós não somos despachantes. Eu nem gosto do termo despachante porque a própria palavra fala, né? Despachar. Sim. E eu não despacho ninguém. O que a gente faz é receber essa pessoa, entender quem eles são, trabalhar nesse processo, nesse perfil e, além disso, preparar eles para uma entrevista. Sim. Então, se eu posso resumir, o primeiro passo de quem está começando esse sonho ou de quem já está um pouco mais avançado é: tome uma decisão. Eu vou tirar o visto. Essa é a decisão. Tendo a decisão de tirar o visto, aí eu vou para o próximo passo, que é: eu vou fazer sozinho isso ou não? Eu vou contratar um especialista nisso. Isso é uma segunda decisão. Verdade. Agora, só te interrompendo um Sim. pouquinho, até conversei muito com vocês, né? Porque vocês conhecem um pouco da minha história, né? Do Júnior também, que vocês já acompanham. E vocês sabem que eu sempre falo, quando a gente tomou a nossa decisão de vir para cá, nós não nos sentimos seguros para nós mesmos fazer esse processo. Tem muitas pessoas que fazem, mas se você não se sente seguro, a melhor coisa, eu recomendo, porque eu vivi isso, é você procurar alguém que possa te auxiliar, que entenda do assunto e que vai te ajudar a fazer assim da melhor maneira possível para que tenha mais chances do seu visto ser aprovado, né, Alexandre? E assim, eu não me arrependo. Eu sempre, desde o início, antes do Alexandre ser o nosso parceiro, eu sempre falei isso para vocês. Se você não se sente confiante, se você tem dúvidas, se você precisa de ajuda, eu super recomendo que você procure uma ajuda. Sim. Porque isso é essencial. Não me arrependo nem um segundo de ter contratado e, graças a Deus, fez a diferença e deu super certo. Não tem um milagre, né? Ou como a gente brinca, né? Não tem o pulo do gato, não tem nada disso. É trabalho. Eu costumo dizer que as pessoas contratam uma assessoria baseada na experiência e no resultado dessa assessoria. Sim. Então, se eu posso te dar algum conselho, procure alguém, né, que tenha pelo menos um tempo de existência. Cuidado, porque a gente estava até brincando aqui antes de começar a live. Existem muitos aventureiros, né, pessoas que estão usando da internet para fazer venda de assessoria. Procure empresas que tenham resultado, né? Nós costumamos dizer que uma boa empresa, né, para você contratar é uma empresa que tem resultado e tempo. Então, a assessoria ela vai te colocar em uma vantagem. Qual é a vantagem? De saber o que vai acontecer antes mesmo de acontecer. Sim. Essa é a grande diferença. Verdade. E assim, uma pessoa que tem bagagem, que entende do assunto, né, para poder auxiliar, né, da melhor forma, sabe, assim, já projetando, igual o Alexandre falou, uma coisa que ele sabe que aquele caminho ali tem que percorrer para que dê certo, assim, no máximo possível, né, Alexandre? Agora, deixa eu só dar uma paradinha aqui, gente. Eu tô aqui com esse caderninho, com o celular também, porque eu vou acompanhando as dúvidas de vocês. Aqui tem as dúvidas que vocês me mandaram na caixinha de perguntas também, e a gente vai responder isso no decorrer da live, tá bom? E só para falar, nós estamos aqui de casa nova, já fiz um spoiler para você, queria agradecer muito For Brothers, que são desse espaço aqui maravilhoso, né, que preparou tudo pra gente estar aqui conversando, esse bate-papo incrível Fantástico. Com vocês, muito legal. Uma tecnologia que vocês não fazem ideia. Isso mesmo, assim, tudo para trazer um conteúdo melhor para vocês cada vez mais. Então, muito obrigado, For Brothers, que possibilitou essa live aqui pra gente. Show de bola. E, gente, vamos lá. Agora, eu queria fazer a primeira pergunta da caixinha de perguntas. Alexandre, quanto que está custando hoje para a pessoa dar entrada no visto dela de turismo, por exemplo? Tá, eu vou falar das taxas. Sim, tá? das taxas. As taxas, o passaporte, ele custa R$ 257,25 por pessoa. Toda a taxa consular, documentação, imigração, tudo é por pessoa. Sim. Tá? Não existe como fazer um pacote com a imigração, não tem. É sempre por indivíduo. Então, o passaporte é R$ 257,25 na Polícia Federal. Você tem o passaporte para crianças, que ele tem a validade pela idade da criança. Depois dos 10 anos, ele começa a valer por 10 anos, tá? Adulto, né? 10 anos direto. Sim. A taxa consular para o visto de turismo, para o visto de estudante, para a maioria dos vistos, ela custa $160. A observação que eu quero trazer aqui, que é muito importante, ela vai custar $160 até dia 30 de maio. Sim, muito então, importante. Então, a partir do dia
1º de junho, certo? Falei certo? Maio, Isso, junho, né? primeiro Porque de às junho. vezes dá uns parafusos na cabeça. A partir do dia 1º, a taxa vai para $185. Então, hoje, seriam 257,25. Na cotação, mais ou menos, que está, as taxas que a gente emitiu hoje, elas estão em R$ 848. Mas isso é uma média das 2 últimas semanas de cotação do dólar. Sim. Então, a cada 2 semanas, isso ou sobe um pouco ou baixa um pouco. Provavelmente, na semana que vem, vai baixar um pouco a taxa. Então, além de ser $160 ainda, eu acredito que ela vai baixar um pouco, porque o dólar ficou quase a semana inteira passada na casa dos R$ 4,90. E essa semana, se eu não me engano, ele fechou hoje a 5,2. Então, ele manteve mais ou menos por 2 semanas essa variação. Então, eu acredito que semana que vem vai ali para uns R$ 800, 780. Dependendo do número de pessoas, faz uma grande diferença, Sim. tá? E parece que não, tá, gente? Mas $25, né? 160, isso é $25 por pessoa, uma família de 4 são $100. Sim. Já é uma grande diferença. Então, se você está planejando, se você já tomou a decisão, que é o primeiro passo, faça o quanto antes, mesmo que, quando que é a entrevista? Não sei, mas paga a taxa, né? Garante o valor dessa taxa, e aí, com o tempo, a gente planeja o processo. Ale, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm me mandado aqui na caixinha de perguntas. Então, se a pessoa, ela pagar antes agora, já agendar, já pagar essa taxa, ela, mesmo que ela faça a entrevista dela em 2024, 2025, ela vai pagar esse preço e vai já manter agora, o e vai preço. manter o preço, Sim. né? Olha, gente, o que importante legal. é pagar antes do aumento. Sim. Você pagando antes do aumento, assim, você não tem a vida toda para usar a taxa, tá? Você tem um prazo para usar essa taxa, que ele vai ser gerado a partir do momento do pagamento dessa taxa, tá? Então, hoje as entrevistas, elas estão muito longes, né? Sim. Então, tecnicamente, o quanto antes pagar, melhor é. Sim. Tá? Para que você consiga garantir o preço antigo, porque a partir do dia 1º é 185. Sim, falando sobre prazo, né, de entrevista, nós temos entrevistas já para final do ano de 2024, né, Ale? São Paulo, Rio de Janeiro, as entrevistas. Rio de Janeiro ainda tem assim outubro, novembro de 24, mas São Paulo já está para a última quinzena de dezembro e começando já em janeiro. Sim. Mas a grande diferença de ter uma empresa é isso que eu ia falar. Não se desesperem, porque o Ale está aqui para solucionar os problemas, né? Tentar solucionar, isso. Né, Ale? Porque assim, ele vai falar sobre isso. Vai falar agora? Tá. Vamos entrar no aspecto, no subjecto já. Vamos, então, porque assim, é desesperador, eu entendo, porque quando a gente toma a decisão que a gente quer viajar, que a gente quer vir para cá, né, já entra na... A gente quer fazer, né? A gente quer fazer, não quer esperar tanto tempo, né? Então, se você quer dar início agora, né, quer aproveitar, que você está tirando todas as suas dúvidas aqui, quer aproveitar e fazer isso antes das taxas aumentarem, falar com a equipe do Ale, já começa agora, porque... Sim. Pode ser que você consiga a sua entrevista antes, porque o Ale vai falar agora o porquê. O que acontece é o seguinte, nós temos uma equipe, tá, que faz o acompanhamento. Existem vários tipos de assessoria, por isso que você tem que chamar a gente, né? Posso falar o número já do WhatsApp? Pode, 011, sim. Né? 94981-5018. 011 94981-5018. É o WhatsApp da Faça Seu Visto. Ou clica aqui, né, no arroba da Faça Seu Visto, tem ali também o link para você chamar a gente no WhatsApp. Sim. O que eu quero trazer é o quê? Nós temos várias assessorias para todo tipo de público e o que nós temos hoje é um serviço de monitoramento e nós estamos aumentando isso. Então eu não vou nem dar, né, uma data ainda definitiva, porque isso tem... uma necessidade de mão de obra, de treinamento, de qualificação. Então, hoje, a Faça Seu Visto, ela é uma empresa que todas as pessoas que operam o atendimento, elas são funcionárias da Faça o Seu Visto. Elas não são freelancers, não são terceirizados, não são esporádicos, né, como muitas empresas têm trabalhado. Então, o que nós fazemos? Nós contratamos, treinamos, leva um tempo, tem um custo para tudo isso.
E nós estamos implantando, Thaís, quem sabe aí já no começo do mês que vem, um novo departamento da Faça Seu Visto, que é um departamento onde nós vamos contar com muitas pessoas para fazer a antecipação das entrevistas. Então, nós vamos monitorar e puxar essas datas para o quanto antes possível. Nós conseguimos, lógico que tem determinados consulados, determinadas quantidades de pessoas, não é todo mundo, né, que a gente conseguiu agora, segunda-feira. Sim. Nós conseguimos mais de 150 pessoas sendo antecipadas. Sim, isso é muito interessante, Ale. Nós estávamos conversando sobre isso, porque, assim, se você tem uma equipe preparada ali que está cuidando do seu caso, né, abrem, assim, quando abre vagas, datas, né, uma chance ali, eles estão ali atentos já com uma lista, né, das pessoas que têm prioridade, que têm pressa, e a hora que vocês... E que tem a disponibilidade para aquele consulado. Isso. Né? Então, assim, você pode falar assim, poxa, eu sou cliente da Faça Seu Visto, ele não me adiantou. A gente não adiantou porque provavelmente o consulado, né, que você gostaria de ir, não abriu a data. Sim. Então, isso é um assunto muito polêmico. Existem aí muitas empresas que vendem certas facilidades. Tomem cuidado. A gente precisa estar sempre muito atento. Não tem esquema, não tem pulo do gato. Você só consegue antecipar a entrevista se for de forma manual, isso da forma correta, tá? Ou seja, uma pessoa, um ser humano, vai entrar ali e ficar olhando as datas. Um exemplo, como que funciona isso? Muita gente tem essa dúvida, né? Então vamos lá, imagina que eu moro em Manaus, um exemplo, tá? E eu tinha uma data em Porto Alegre para o dia 20 de junho, agora. E aí abriu as datas em Brasília. Claro que Brasília, para mim, que moro em Manaus, é muito mais perto do que Porto Alegre. Sim. Então a Faça Seu Visto fez o quê? Ela vai e troca você de Porto Alegre para Brasília. Tecnicamente, a data de Porto Alegre, ela ficou o quê? Ela abriu, porque ela virou uma janela. Sim. Então uma equipe que faz monitoramento, o que ela vai fazer? Ela vai conseguir pegar essas janelas e, por exemplo, a Thaís, que mora ali em Curitiba, por exemplo, ela estava agendada para Brasília. E a gente consegue pegar a data para você em Porto Alegre, que é muito mais fácil. Então isso é meio que um jogo de cadeiras, sabe? A dança das cadeiras. E isso acontece o dia inteiro, a noite inteira. As pessoas estão fazendo isso a todo momento. Fora essa dança das cadeiras, que a gente chama, existe também as janelas que o consulado abre. Então, um exemplo. O consulado vai lá e abriu 2 ou 3 posições de atendimento. Então, isso gera uma janela muito grande de atendimento naquele consulado. Sim. Que foi o que aconteceu segunda, não sei, eu sou muito ruim, hoje já é quinta, né? Quinta-feira. Jesus, o tempo passa muito rápido. Sim. Acho que foi na segunda. Abriu uma janela muito legal em Brasília. Então, o que acontece? Muitas pessoas que podiam, nós mandamos para Brasília. Então, essas janelas, essas agendas esporádicas, elas vão acontecendo durante o dia em vários momentos e à noite também, de madrugada. Então, uma equipe preparada com um planejamento, com organização, a gente consegue fazer isso. Faz toda a diferença, né? E só dando risada porque eu tava rindo, né? Porque assim, não é porque o Alexandre gosta mais de um cliente mais de outro, né? Porque existe as possibilidades, as oportunidades, né? Para cada caso, né? Então é isso. Até mesmo porque eu não agendo sozinho, né? Nós temos 15 pessoas só agendando. Verdade. E isso é um outro ponto, né? Sim. Muito importante. Sim. As pessoas que estão fazendo ali elas têm um contrato de confiabilidade de informações, né? Isso é muito importante. Muito importante, muito né? Importante. Porque seus dados estão ali na... Seus dados estão, você entrega a sua vida, né, para essa empresa. Então toma muito cuidado. Tem muita empresa que começou ontem e está contratando, né, adolescente para fazer 10, 160. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Como que eu sei disso? Eu sei disso porque eu estou no mercado e, além de estar no mercado, eu tenho muito cliente que me contrata depois de contratar essas empresas e eles falam assim, olha o que eles escreveram na minha DS. Sim. Coisa que não tem nem pé nem cabeça. Sim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com quem a gente está
se afiliando. Verdade. E só aproveitando agora, falando sobre isso, se vocês não conhecem o Instagram do Faça o Seu Visto, se você ainda não conhece o trabalho dele, entra agora, né? Ou entra daqui a pouco depois da live para você ver. Alexandre faz muitas lives, conversando, explicando, conversando com outras pessoas. Tem os casos de aprovação dele. Mais de 15 anos já nesse ramo, né? Trabalhando. São milhares de famílias só aqui em Orlando. Sim, gente. E depois vocês olham lá que tem muita coisa muita boa. História. Isso, já começa a seguir porque ele sempre está atualizando referente a tudo que acontece nesse mundo de imigração, né? Datas, aumentos de coisas, sempre ele vem trazendo lives, informando, vai conversando nos stories também, né, Alexandre? Sim. Então fica de olho, já segue, faça o seu visto lá, que vocês vão ficar por dentro de tudo isso. Agora, Lê, eu queria perguntar para você, que é uma dúvida de todo mundo, já que a gente está falando agora de visto de turismo, depois a gente vai falar de visto estudante, extensão de visto, mudança de status. Então, se você está aí, eu tenho certeza que alguma dessas coisas vai ser útil para você. Quando uma pessoa, tem uma pessoa que me mandou uma mensagem assim, meu visto foi negado em Brasília. Ela deve tentar lá novamente ou seria melhor ela tentar em outro local? Em outro consulado, em outro consulado. Eu sou bem assim transparente em relação a isso. Eu só oriento você que fez essa pergunta a trocar de consulado se o fator psicológico for muito forte. Por quê? Não é o consulado que aprova ou nega. As pessoas acham. Sim. São Paulo aprova mais. É lógico, São Paulo é o maior consulado, né? Tem até uma pergunta perguntando qual que é o consulado que tem mais então dá até para emendar as duas. Isso. Não existe isso. Por quê? Porque é por demanda. Então, se você perguntar para mim, Alexandre, qual é o consulado que você tem mais visto aprovado? Eu vou falar para você, São Paulo. Por quê? E muita gente fala assim, não, São Paulo é o que mais nega. Não é o que mais nega e nem o que mais aprova, é o que tem a maior demanda. Sim. Então, se o fator psicológico é algo que vai travar a pessoa, e eu tenho muito cliente que fala, eu não entro mais naquele lugar. Por quê? Porque ela tem medo do ambiente, ela tem medo da pessoa que entrevistou ela, porque às vezes a pessoa foi grosseira, ou só o fato de ser negado. E eu sei bem, né? Eu tive 3 vistos negados lá atrás, por isso que hoje eu tenho a melhor e maior empresa do Brasil. Eu sei, quando uma pessoa manda para mim igual uma pergunta assim, eu fui negado, minha vida acabou. Eu falo, não, filha, não acabou não. Eu tô aqui nos Estados Unidos, né? E eu tive o visto aprovado e a gente consegue resolver seu caso. Tudo tem um tempo, tá? Se a pessoa, não, para mim de boa, eu posso ir lá, posso fazer até entrevista com a mesma pessoa de novo. Então não tenho por que mudar o consulado, tá? Às vezes a pessoa ainda mora na cidade, aí a pessoa vai gastar viagem, hotel, locomoção, tudo. Não tem lógica para isso. É só se o psicológico dela, porque tem gente que tem esse problema. Né? Eu não vou olhar mais para a cara daquela mulher. Se ela se sentir confortável indo para outro lugar, né? Vai ser melhor. Tem o custo, né? Sim. Aí estiver disposta a gastar, né, um pouquinho mais. Mas então isso é muito bom. Agora uma pergunta minha, assim, que eu sei que muitos de vocês fazem também. Ale, tem alguma coisa assim que facilita para aprovação, tipo jeito de vestido, né? A pessoa falar menos ou falar mais na entrevista? Porque eu sei que tem muitas pessoas que falam assim, você tem que ir de social, você não pode ir de short, não sei o quê. Aí tem pessoas que falam, não, mas você não pode ir muito social porque também não vai dar certo. Tem gente que fala, eu vi um canal assim do YouTube, cara, eu dei muita risada quando eu vi aquilo. Tem um cara, lá de Minas, olha o business do cara. Sim. Ele aluga, porque tem uma cidade, né, de Minas Gerais, não vou falar o nome, quase todo mundo sabe, que muita gente vem para os Estados Unidos e é muito famosa por isso. Não vou falar que é Valadólares. Valadólares. Isso. Olha o business do cara. Ele aluga o traje para entrevista. Nossa, sério? Até relógio, sim. Nossa. Porque existe um mito lá que a sua... Lógico que a aparência conta, sim. Claro, isso para qualquer coisa. Não estou falando, pelo amor de Deus, não vai lá de bermuda, né? Sim. E chinelo. Mas as pessoas vão ao extremo, sim. Entende? Eu penso o seguinte, vamos lá. Eu trabalho no escritório, um exemplo. Qual que é o meu normal? Então, se eu trabalho no escritório, vou dar um exemplo, sou de São Paulo, vou usar São Paulo como exemplo. Eu trabalho em São Paulo, na Avenida Paulista, eu sou um consultor lá de alguma empresa, e eu vou trabalhar todo dia de calça social, sapato e camisa. Esse é o meu normal. Então, como que eu vou para o consulado? Assim.
Sim. Por quê? Ali eu não estou vestindo um personagem, entende? Então, eu costumo até brincar nas entrevistas que eu faço com os meus clientes, eu falo assim, para a mulher você nem precisa falar. A mulher se arruma para ir na padaria. Então, para a mulher é muito mais fácil. Agora, o homem é mais mulambão, assim, né? O homem, tipo, ele veste a mesma camiseta preta a semana inteira e tá tudo bem para ele. Mas não, no dia da entrevista, passar um gel no cabelo, assim, é a sua aparência. Então, eu até brinco, eu falo assim, imagina que é o dia que você vai conquistar a sua esposa para casar de novo, é o dia que você vai na entrevista de emprego. Então, a gente dá uma melhorada. É isso que vai aprovar? Não. Mas isso são elementos que compõem a sua entrevista, que te levam para uma aprovação. Então, não é uma coisa, são várias coisas que te dão esse privilégio de ter o visto. Sim, aí essa parte da vestimenta eu acho que já deixa a pessoa mais confortável, né? Assim, por isso que a pessoa tem que ir confortável, Sim. tem que ir preparada, né? Para não é uma coisa importante também, não é para ir de qualquer jeito, Imagina de chinelo, a cena, o cara, né? e outra, imagina a cena, o cara nunca usou uma gravata, Sim. um terno. Aí ele vai passar por estresse, vamos supor que ele foi para Brasília, vai estar 40 graus, ele vai ficar na fila, ou no Rio de Janeiro, até São Paulo também. Ele vai ficar na fila de terno, de gravata. Ele vai chegar lá dentro, encharcado de suor. Sim. Aquilo vai acabar com ele. Então, assim, eu nunca usei sapato social. Aí você vai lá e compra um sapato para ir. Cara, esse sapato vai te apertar. Ele vai tirar a tua paz. Então, são coisas que... O que eu tenho domínio, eu resolvo. O que eu não tenho domínio, eu não tenho como resolver. A entrevista, o que o agente vai fazer, eu não tenho domínio. Sim. Mas a roupa eu tenho... A DS eu tenho, me preparar eu tenho, eu tenho muitas coisas que eu tenho domínio, então eu faço. Sim. Agora, muito importante, né? A gente falou sobre vestimenta, sobre vestuário. Agora vamos para a parte de preenchimento da DS. Uhum. Para quem não sabe, a DS é um documento que tem que ser preenchido. São muitas perguntas, né? Sim. É em inglês. 7 páginas. 7 páginas, olha, eu não tinha nem noção de que era 7 páginas, nem lembrava. Tudo em inglês. Perguntando ali sobre sua vida toda, sobre a vida do seu marido, a vida dos seus filhos. Histórico. Dos últimos 5 anos. Isso. Então, gente, olha aí. Se você está preparado para preencher isso, né? Ou se você acha que você está preparado, tudo bem. Mas se você não está, a equipe do Faça Seu Visto, ela pode te ajudar nisso, né? Tem coisas, Ale, que vocês já têm uma noção, né, com tantos anos, assim, Sim. de trabalho, de casos aprovados, de casos negados, né? Então, você já tem uma ideia do que é melhor, do que funciona, do que, né? Então, eu acho que essa parte, explica um pouquinho, só para eles entenderem, porque tem pessoas que não têm nem ideia disso, só para vocês entenderem como que a gente trabalha. Não é achismo. Eu trabalho com estatística. Sim. Né? Então... Eu tenho formação de DBA, né, de banco de dados. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta de BI, que chama-se Business Intelligence, é cruzamento de dados. Então, nós temos um cruzamento de informações, que eu já fiz isso por muito tempo. E com muitos anos fazendo isso, nós acabamos gerando certos padrões, vamos dizer assim, de processo. Então, vamos supor que você é publicitária, um exemplo. Sim. Você é da área de publicidade. Então, eu tenho já pelo menos 10, 15, 20 tipos de perfis na área de publicidade. É claro que você vai ter casado, filho, quanto ganha, tempo de empresa. Tem várias variações. Mas dentro desses 20, nós vamos ter o quê? Os principais pontos que uma publicitária aprovada tem. Sim. Então, eu vou comparar você com essas pessoas, e aí eu vou chegar, Thaís, você tem de 10 pontos aqui, ó, tem 3 que está muito abaixo. Então, um exemplo, tá? Não que seja isso, mas você não declarou imposto de renda nos últimos 3 anos, você só declarou nesse ano. Sim. Então, isso, às vezes, pode mostrar para a gente consular que você está fazendo o imposto de renda só para pegar o visto. Sim. Então, não existe um histórico, entende? Verdade. Então, são várias análises que são feitas. Não é achismo, e sim é resultado. Então, se eu pegar as 20 publicitárias aprovadas, existem vários pontos que todas elas têm e que são pontos decisivos para uma aprovação. Sim. E aí a gente trabalha com o perfil de cada um de forma individual. Por isso que eu falo que eu não sou despachante. Sim. Né? Porque o despachante, só um adendo,
Em uma das minhas DSs, a pessoa virou para mim e falou assim, você trabalha no marketing e tal? Eu olhei para a mulher do consulado, eu falei, não. Ela falou, mas está na tua DS. Ela pegou a minha DS e devolveu e falou assim, estuda melhor o que você vai vir aqui falar. Nossa. Ou seja, a pessoa que fez a minha DS, ela fez um Ctrl+C, Ctrl+V de alguém e nem me avisou. E eu fui lá e fui falar do Alexandre. Meu eu cheguei lá, era a Deus. Tereza, mas, né, um exemplo, era uma pessoa diferente. Imagina, gente, você depositar, né, ali a sua chance, porque a gente fala que é uma chance que a gente tem, depois a Sim. gente vai tentar de novo, né, mas depositar a sua chance nas mãos de alguém e sair errado, né? E eu acho isso muito pertinente, porque quando nós fizemos o nosso, a gente estava bem ciente do que a nossa equipe de assessoria estava preenchendo. Eles falaram assim, olha, nós estamos fazendo isso, isso, de acordo com tudo que vocês falaram pra gente, e lá você vai responder dessa forma, do jeito que você conversou aqui com a gente, do jeito que a gente tá alinhando, né? Porque assim, já pensou? Você fala uma coisa e lá tá escrito outra, imagina, tipo, na né? sua cabeça, eu sou formada, eu sou publicitário, por exemplo. Eu sou publicitário. Aí Sim. chega lá, você é o quê? Você é atendente no shopping? Aí o agente consular vai falar assim, meu Deus, mais um cara de pau mentindo aqui pra mim. Aqui. Então, Entende? assim, isso é muito importante mesmo. E isso acontece muito, viu? Sim. Mas muito mesmo. Uma outra aqui, Ale. Quanto uma família, mas isso é pelas taxas também que você acabou de responder, mais ou menos parecida com aquela que eu te fiz primeiro. Quanto que uma família de 4 pessoas gastaria para tirar o visto de turismo? Então, é o valor da taxa por vezes pessoa, vezes 4. Né? Se a pessoa for contratar a Faça Seu Visto, vai ter o custo da Faça Seu Visto, Sim. que agora, né, ela pode pagar em até 12 vezes sem juros a assessoria do visto. Olha. As taxas nós parcelamos também, só que tem os juros, né, do cartão, porque a gente paga para o consulado à vista. Então tem muita gente que, eu queria parcelar tudo. Então a assessoria você pode pagar em 12 vezes sem juros e as taxas você pode pagar também parcelado em até 12, só que aí tem os juros do cartão que a pessoa paga. Mas, na verdade, a gente não ganha dinheiro com taxa. Sim, né? É muito o engraçado. valor da taxa e pronto. Tem uma empresa muito engraçada, a taxa é 848. Aí ela fala, eu parcelo a sua taxa, tal, não sei o quê, só que a taxa dela custa 1.199. Claro, até eu iria, né, usar uma propaganda dessa, é mentira. Então, toma cuidado. Sim. Olha, está demorando quanto tempo para agendar? Tem uma pessoa aqui perguntando, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Hoje, se você não trabalhar com monitoramento e antecipar, é meados de final de 24. De 2024, Sim. Gente, olha isso. Deixa eu ver se é isso mesmo. Como é melhor para conseguir EB3 não qualificado? Ir como turista ou estudante? Na verdade, você tem que estar nos Estados Unidos com status. Não tem diferença de um de outro. Sim. Né? Isso aqui é uma live só de 3 horas, só para responder essa pergunta. Porque é muita coisa, muita coisa, né? mas assim, só trocando, né, assim, só para não ficar sem resposta. Sim. O processo do EB3, ele leva um tempo para ser aprovado. O visto de turismo, se você entrar como turista hoje aqui nos Estados Unidos, você vai ter 6 meses. Em 6 meses, você não vai ter o resultado da tua LC para você entrar com uma petição na imigração. Ou seja, não dá tempo. Você vai ter que tomar uma decisão. Ou você estende o visto, que eu não recomendo nunca, nesse caso, tá? Ou você troca para um status de estudante. Quando você troca para o status de estudante, você vai ter um status em andamento que vai te dar mais tempo para você entrar com a sua petição do seu EB3 Unskilled, que é o que ela deve estar falando, né? Que é não qualificado. Sim. Então, assim, o que é melhor, não existe o que é melhor. As pessoas querem um caminho certo, né, Thaís? Sim. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer um caminho certo, não entre na vida imigratória. Porque a vida imigratória, ela vai ter momentos que você vai ter que parar, vai ter que ir para trás, ou você vai ter que avançar, ou você vai ter que mudar o seu caminho. São raras as exceções, que a pessoa fala assim, eu vou fazer isso, isso e isso. E ela chega e ela consegue e dá tudo certo daquela forma, no tempo. É muito raro isso acontecer. Então, o EB3, ele é sim uma troca de status, ou você pode fazer isso via consular, demora um pouco mais, Sim. mas ele te leva para o Green Card.
hoje é um dos caminhos mais rápidos, falando de visto de trabalho, que te leva para o Green Card, é esse caminho. Então, uma estratégia, o que você pode fazer? Eu venho de turismo, passou 3 meses, a gente vai falar um pouquinho agora, Sim. eu troco de status para estudante, vou aguardar a minha troca de status. Em paralelo, eu começo atrás do sponsor, quem vai ser o meu empregador, eu vou caminhando. Minha sugestão, quando for aprovada a sua troca de status, você entra com a tua LC, e aí você vai estudar um pouco e vai caminhar com a tua LC. Aprovou a tua LC, entrou com um pedido do Work Permit, do combo, você está com o seu protocolo, foi aprovado, você para de estudar e segue o caminho do EB3. Cuidado, muito cuidado em não cumprir aquilo que você falou para a imigração. Muito cuidado. Tem gente que fala assim, eu vou de turismo e antes de vencer vou trocar para EB3 e tal, ou a pessoa nem espera o estudante ser aprovado e já muda. Cuidado, porque eles podem ver que você está agindo de má fé. Sim. Agora, é muito importante isso, inclusive já respondeu algumas perguntas aqui, né, de quanto tempo a pessoa vem para cá com visto de turismo, de repente a pessoa, né, para a gente falar o certo, a pessoa veio para cá com visto de turismo, ela gostou, quer ficar um pouquinho mais, quanto tempo ela tem que pedir, né, assim, até quanto tempo antes de vencer os 6 meses, ela tem que pedir para fazer a extensão. Tá. São 3 meses, você acabou de falar, né, 3 meses. Não, minha sugestão, né? Não faça nada antes de 3 meses. Sim. Porque, tecnicamente, se você fizer antes de 3 meses, é comprovado que você veio de caso pensado para fazer isso. Sim. E isso pode ser um dos motivos que eles te negam. Sim. Então, aí com 3 meses, ela está aqui com visto de turismo, ela pode pedir a extensão da permanência dela aqui. E ela pode estender por quantas vezes? Ela pode pedir quantas vezes quiser. Sim. Agora, se a imigração vai dar, é outra história. Sim. Entendeu? Aí ela tem que ter, no caso, um porquê ela está pedindo a extensão, certo? Então, vamos lá. Agora, outra coisa, Ale, quanto tempo, já voltando um pouquinho, quanto tempo está demorando para o visto ser aprovado? Por exemplo, a pessoa fez a entrevista, quanto tempo ela... Mas acho que quando pro no visto... consulado? Ela já 7, 10 dias ela recebe o passaporte com visto. Ela já recebe? A resposta é na hora. Sim, ela já vai saber se foi aprovado ou não. Aí o passaporte vai ficar lá, 7, 10 dias é processado e ela já recebe o passaporte. Sim. Isso no Brasil. Pode ser que a dúvida seja nos Estados Unidos. Se Olha, for uma extensão, é até 6 meses. Olha, minha irmã foi pelo Caicai, eu e minha mãe queremos fazer o visto. Posso ter o visto negado ao dizer que não tenho parentes lá? Existe uma primícia, não só para o consulado, mas para a vida, né? A mentira, ela, uma hora ou outra, você vai cair nela. A gente tem muito caso igual esse, de aprovação. Eu prefiro 1000 vezes que você, né, que está fazendo a pergunta, trabalhe com a verdade e o agente consular entenda que você tem um perfil, que você não quer ficar nos Estados Unidos, que você tem a sua vida. Por isso que a gente tem que se preocupar muito mais com a vida do Brasil do que com a entrevista, entende? As pessoas invertem a ordem das coisas. E quem foi pelo Caicai e quem está com status vencido, não é você nem tua mãe, é outra pessoa. Existem sim vários fatores que podem te ligar a ela, mas um trabalho bem feito, a gente consegue desvincular isso, tá? Como que a pessoa tá, o que que a pessoa fez, se ela tem, né, algum tipo de processo pendente, tudo isso vai te ajudar ou vai te prejudicar. Sim. Então, cada caso é um caso. Mas uma coisa que eu posso dizer, a atitude dela de ter feito isso não impede ela de ter um visto. Sim. Vai depender do perfil dela. Com todo o respeito, muitas pessoas entram nesse tipo de questionamento porque se ela tiver o visto negado, ela vai ter uma muleta, né? Eu fui negado por causa da minha irmã do Caicai. Sim. E muitas vezes nem foi por isso, né? Tá? A gente não tem como saber, não. né? Mas uma coisa eu garanto, não é 100% isso, porque a gente tem centenas de histórias de pessoas aprovadas que estão nessa situação ou pior. Sim. Entende?
e o visto foi aprovado. Por quê? Porque o meu perfil, o perfil da pessoa, é um perfil qualificado. Sim. Ele não está ali para te julgar pela atitude de outra pessoa. Ele está ali para julgar o teu perfil. Sim. Essa é uma informação muito importante. Muito importante mesmo. Agora, voltando um pouquinho lá à extensão de visto, teve Certo. uma pessoa que também fez a mesma pergunta, né? Assim, até quanto tempo ela pode pedir, como que funciona. Mas tem alguma exigência? Ela está perguntando quais são as exigências para ser aprovado. Na verdade, o que acontece? Isso é uma petição. A gente tem que provar, primeiro, que você tem o que fazer aqui, e além de o que tem de fazer, né? Por isso que eu não, de verdade, Thaís, e para que todos vocês entendam, eu nunca vou aconselhar um cliente nosso que, não, eu quero ficar. Sim. Eu quero ir para um EB3, um EB2, né, um EB1, eu quero ficar, eu vou seguir algum caminho. Eu nunca vou virar para você, Thaís, faz uma extensão. Porque eu, como profissional, eu vou ganhar 2 vezes, 3 vezes o seu dinheiro. Sim. Só que eu costumo dizer que é o seguinte, se você vai fazer a primeira troca de status, sem nenhuma extensão, você tem 90% de chance de ser aprovado. Porque o fator negar existe em qualquer ponto. Sim. A cada extensão que você fizer, você perde 20% de chance. Como um exemplo, você entrou, certo? Quanto tempo ele te deu? 6 meses. 6 meses. Então eu tenho 6 meses. Aí, você foi lá e fez uma extensão. Você pediu mais 6. Quanto tempo você já ficou? 1 ano. 1 ano. Não sei da vida financeira de ninguém, mas você tem que ser muito rico para viver fazendo turismo. Sim. Por 1 ano, Sim. num dólar a 5 por 1. Sim. Você concorda comigo? Então, a cada extensão que você faz, você está dando um tiro na sua cabeça do sentido, cara, como que eu vou ficar aqui 1 ano e meio, 2 anos vivendo de turismo, sim, sem trabalhar, gastando dólar vezes 5? Sim. Entende? Verdade. Então não tem lógica. Por isso que a decisão, lembra? A gente vai lá no começo da live. A decisão é o mais importante. Eu decidi ficar. Ou eu já vim com pensamento e tal. Não importa. Eu não estou aqui para julgar a sua decisão. Eu estou aqui para tentar te dar um caminho. A decisão é, eu vou ficar, não faça extensão. Ah, mas eu não tenho todo o dinheiro. Se vira. Nos seus primeiros 6 meses, ou junta no Brasil, ou nos seus primeiros 6 meses nos Estados Unidos, junte o dinheiro para o seu processo imigratório. As pessoas invertem as prioridades. O cara quer comprar um carro de $50 mil, 10 iPhone e tal. E o processo imigratório, que é o mais importante para te dar legalidade e você poder usufruir, né, de tudo isso, a pessoa não guarda o dinheiro. Então, faça a troca de status. O custo é quase o mesmo. Sim. O que muda é a escola. Sim. Então, vou dar um exemplo até da Mila. Mila, $260 a aplicação do I-20. Se você fizer assessoria com a Faça Seu Visto, você não vai pagar a mensalidade que você tem que pagar no começo. Isso é uma parceria que eu tenho com a Mila. Olha que legal, ele também é parceiro da melhor escola de inglês daqui de Orlando, a Mila. Tem centenas de alunos lá. Sim. Então você vai gastar a mais o quê no teu processo familiar? $260 do I-20. Se eu não me engano é isso. Senão a Luciana vai me matar. Não paga a mensalidade adiantada e você vai pagar uma taxa SEV de 350. É a diferença. Sim. Você não vai ficar com esse fantasma dos 6 meses, porque, gente, 6 meses aqui passa, voando. Sim. Tá? Voando. E daqui 6 meses você vai ter que me ligar e falar, Alexandre, de novo. Gente, olha, presta atenção, porque vocês me perguntam muito. Eu sei que tem muita gente que já está aqui passeando, que já veio, que gostou, que quer ficar um tempinho mais, quer começar a estudar, né? E não sabe por onde começar. Então, ele tá dando aqui o caminho, né? Uma coisa que, uma prestação de serviço que nós temos é o quê? A videoconferência. Sim. Então, você paga um valor, você vai ter 1 hora e pouco comigo, e aí você vai me contar a tua história. Sim. E eu vou te mostrar algumas possibilidades, alguns caminhos. Então, isso pode encurtar muita coisa e poupar você de gastar muito dinheiro desnecessário. Sim. Tá? Eu tenho um cliente nosso agora recente, até por causa do horário, que a gente fala demais, né? Eu falo muito mesmo. Ele me encontrou agora.
mas ele estava na mão de uma pessoa que, não vou falar o nome, ele estava na 4ª extensão. E a pessoa com uma promessa de um outro visto para ele e só ganhando dinheiro de extensão em extensão. E a gente conversando, ele me contou a história dele, ele estava desesperado porque o DMV, não sei se você sabe disso, o DMV não renova driver mais para turista na 2ª extensão, eles só fazem uma vez, ele não renova de novo. Não sabia disso. Não renova mais. Bom saber, gente. Para estudante é diferente, ele vai fazer a drive e vai te dar o período do I-20, então por isso que tem essas vantagens. E ele estava desesperado. E a gente conseguiu mudar essa situação dele. Então é bom sentar, conversar e entender. Sim. Então, muito interessante nessa parte de estudante, aproveitando que a gente está falando ali, tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui, que para tirar o visto de estudante, né, já aproveitando que a gente está falando, posso usar a renda dos meus pais, né, você que Pode. já entende, já fez bastante processos para a Mila, né, ele pode usar também? Você pode tanto usar no Brasil, fazendo via consular, o processo F1, F2 no Brasil, a gente chama de sponsor, né? Sponsor. Quanto você pode usar nos Estados Unidos fazendo a troca de status. Sim. Um conselho que eu te dou, né, para você que está pensando no visto de estudante, muita gente cai nesse erro. A fila do turismo está muito longa. Eu vou fazer o estudante porque a fila é muito mais rápida e eu vou conseguir. Isso é um tiro na cabeça. Tá? Sim. A probabilidade de você conseguir um visto de estudante sem nunca ter tido um visto de turismo e vindo para os Estados Unidos pelo menos uma vez, ela é muito baixa. Tá? Quem consegue? Estudantes acadêmicos, universitários, sabe aquele jovem que acabou de fazer high school, o pai tem uma vida, né? A família tem uma vida excepcional, vou mandar meu filho para fazer universidade, college, aí é uma situação. Acabou de se formar na escola high school, ele já está no sistema daqui, mas acabou de... se formar, se formar no ensino... No ensino médio, né? No ensino médio e tal, e aí o cara vai e consegue. Mas existe já um histórico de 5 anos, de família, de tudo. Então, toma muito cuidado com isso. Eu não aconselho, de verdade. Em raras as exceções a gente faz, mas quando a família quer, porque quer, aí a gente faz ela assim num termo ciente, né, de que o risco da negativa é muito maior você ir direto para um estudante. Sim. Tá? É um tiro no pé total. Sim. Mas que legal, Ale. Então, assim, agora eu queria falar um pouquinho para o pessoal que está aqui de outros estados, que está aqui na Flórida também, que tem vontade de fazer essa troca de status, né, essa mudança de status para estudante. Sim. Ela pode entrar em contato com você também, porque você faz no mesmo número, né? E, gente, uma maneira, né, de você procurar um caminho para você, já que você já está aqui, entre em contato com o Faça Seu Visto, que é um caminho, vocês me perguntam muito sobre isso, mas como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Quanto tempo, né? Então, assim, é para isso que a gente está aqui hoje, para tirar todas essas dúvidas mesmo, porque eu sei que muitas pessoas vêm, aí não fica ali perdido, igual a Ale falou, passa muito rápido esses primeiros 3 meses. Se a gente ficar lá naquela onda de que, aqui é tudo lindo, eu tô comprando, eu tô passeando, eu tô gastando, aí daqui a pouco passou, né? E você perdeu uma oportunidade, né, Ale? Tomem cuidado, né? Se você não gravar nada dessa live, grave só isso. Sim. Não fique ilegal nesse país. Esse país é um país que tem milhões de oportunidades. E você queimar um cartucho, né? Que a gente... Poxa, você vem para cá, você teve um visto, você veio para cá e você, por vontade, né, escolheu ficar sem status, é muito ruim, entende? Então, existem caminhos, existem formas, não é caro fazer uma troca de status, não é. Pelo custo-benefício, vamos chamar assim, do que você vai ter e vai viver, é muito barato. Sim. É muito barato. E sem contar que você vai estar estudando, por exemplo, na Mila, cara, você vai estar crescendo, né, na sua vida pessoal, você vai estar aprendendo a língua desse país. E qualquer outro segundo passo, EB3, EB1, EB2, H, qualquer visto que você for aplicar, uma coisa você vai ter que saber, falar inglês. E então, o visto de estudante, na minha opinião, ele é o segundo passo, vamos dizer assim, mais importante que o imigrante pode dar. Você falou que você tem essa assessoria, que é uma videochamada, né? Isso. Se você tem qualquer dúvida, quer falar com um profissional, o Ale
como eu falei para vocês, mais de 15 anos fazendo esse trabalho, milhares de casos aprovados, né? Centenas, muito bom. Sim, é só dar uma olhada lá no Instagram dele também. E me fala, o que mais que você... Eu sei que ele também tem funcionários em cada cidade que tem os consulados para agilizar tudo, para preparar tudo, né, Ale? Hoje, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm, se você está no Brasil, você está com visto vencido ou perto de vencer e você quer renovar, hoje a gente consegue renovar o seu visto em qualquer lugar com o menor prazo possível e você recebe o passaporte em casa. Ou seja, você não sai da sua casa para fazer a renovação. Você envia o teu passaporte para o nosso escritório em São Paulo, nós vamos processar toda essa informação, nós vamos enviar para o consulado mais perto, aonde nós temos o nosso portador, né, a pessoa que vai representar você, e o consulado vai emitir a renovação e esse passaporte vai ser entregue na tua casa. Então, isso é um dos vários serviços que nós temos. Além disso, que eu queria até deixar aqui com vocês, nós fazemos todos os tipos de vistos eletrônicos, né, o ETA, o ESTA, nós fazemos também toda a parte de visto canadense, então visto de turismo canadense, visto estudante canadense, visto australiano também. Então, hoje a gente consegue atender nessa parte, né, burocrática de viagem qualquer um dos países, né, que necessitam de visto. Sim, muito bom. Então eu sei que muitos de vocês que estão aqui comigo, que me acompanham já desde o comecinho, né, são turistas, vêm para cá, já vieram para cá para os Estados Unidos várias vezes, né, vão passear em outros países. Então, se de repente, né, você quer passear em outro país também, né, quer Falta alguém para te assessorar nessa parte, para você tirar o visto de lá também, o Faça o Seu Visto faz esse trabalho também, resolve também. E tô aqui, ó, com a Leca Atelier Doces, falando que a assessoria é incrível, realmente. Então, assim, é muita coisa boa, né? Visto estudante é só para inglês ou pode ser curso de carpintaria? Desde que Estamos indo com visto de turista. Isso é uma dúvida de muita gente. Sim. Porque a gente só fala inglês. Inglês, qualquer escola que emita o I-20... O que é o I-20? É a certificação que aquela escola dá o direito do estudante internacional. Sim. Tá? Então, pode ser carpintaria. Eu tenho muito cliente na área de moda, cozinha. Área da beleza, gastronomia, agora tem, beleza. Né, Sim. Então, assim, tem vários institutos de beleza, de estética, Sim. que já conseguiram a certificação. É claro que a grande maioria que tem essa certificação, as aulas são em inglês. Então, subentende-se de que você já tenha pelo menos um nível ali intermediário do inglês. Então, se você planeja, se você sonha, comece a estudar o inglês. Sim. E isso depois vai fazendo um passo à frente. Sim. Depois, né? Ou você pode, o que muita gente faz também, Thaís, você vem, troca para o estudante de turismo para estudante, perdão, para o inglês, você faz um intensivo de inglês ali, 6 meses, 1 ano, e aí você vai e muda para uma escola de estética, de gastronomia ou carpintaria, o que for possível, desde que a escola emita o I-20. Sim. Essa troca é automática, é pelo SEVES, então você não precisa fazer um novo processo de troca de status. O próprio SEVES ele vai trocar do inglês para o outro curso que você está fazendo. Sim, tem a possibilidade também, né, Ale? Por exemplo, se a pessoa ela veio e estudou inglês por um certo período, igual você falou, pode fazer um intensivo, depois ela pode mudar até para fazer uma MBA, se ela já é formada, fazer uma MBA aqui, sim. Tem vários caminhos, né, Depende gente? da instituição, né, que vai emitir o I-20. Sim. Tá? Então, o status é para isso. Sim. A grande diferença de você tirar um visto de estudante no Brasil e fazer a troca de status é que o visto de estudante ele vale por 4 anos. E, tecnicamente, quando termina os 4 anos, você teria que voltar ao Brasil. O ajuste de status, a troca de status, ele tem um DS, né, que eles chamam, que é o Duration of Status. Ou seja, enquanto você tiver um I-20 com o status válido, você pode permanecer dentro de território americano. Sim. Essa é a diferença. Sim, uma pergunta muito importante agora. Não é aconselhável aplicar primeiramente para o F1 via Brasil?
Ou é melhor ir com o B2 e trocar o status para o F1? Então, Sim, eu acho que, assim, se a pessoa, ela quer estudar, se ela tem essa uhum, intenção e ela pode fazer isso pelo Brasil, eu acho que é o correto, uhum. né? É o É, mais correto. por isso que, assim, o mais importante é você ter um consultor que você primeiro confie. Por quê? Antes de você tomar a decisão de vir para os Estados Unidos como turismo e fazer a troca de status, ou ir e fazer o visto no, No no Brasil? Brasil, no consulado, você tem uma opinião de alguém que vai fazer a análise do seu perfil, para Sim, ver se você se qualifica para pedir esse visto pelo Brasil. sim. Eu já passei por várias situações que na nossa videoconferência eu falava assim, olha, não faz, não vai passar. Se eu fizer eu mostro às vezes até estatística, eu falo assim, dentro da estatística, assim, no seu perfil hoje, ninguém vai passar. Se você esperar 1, 2 anos, 3 anos e a gente melhorar essas coisas aqui, você pode ter uma chance. Não quero esperar, quero tal, não sei o quê. Então, vá de turismo e troca o status. Sim, aí é uma É decisão da uma decisão da pessoa, né? pessoa. Sim. Mas muito, ó, tá vendo a importância, mais uma vez, de uma consultoria, né? Às vezes pode ser que não tenha a resposta do que a pessoa precisa, mas ali Mas já vai acha desenhar um outra caminho, porta, sim, sim, para outras sim. oportunidades, né? Para que possa fazer algumas Ou, coisas que melhore para depois a pessoa tentar, igual a Lê falou, né, E Ale? sabe o que aconteceu já algumas vezes? Nessa conversa, a pessoa simplesmente ela virou para mim e falou assim, Alexandre, obrigado. Eu falei, obrigado o quê? Cara, não é para mim. Não é para mim. Sim, Eu achava que era de um jeito, eu acho que é melhor eu só ir de turismo mesmo, passar 20 dias lá, curtir, gastar meu dinheiro e voltar. Vou sim. pensar, entendeu? Então, às vezes a pessoa ela tá achando que é de uma forma e às vezes não é. E aí ela toma a decisão e fala assim, cara, de verdade, obrigado. Eu vou seguir outro caminho. Já tive várias situações dessa, Sim. entendeu? Agora, só uma última pergunta, que o nosso tempo já Já acabou, estourou. né? Uhum. Olha, mas é muito importante essa daqui. Quem nunca estudou inglês no Brasil poderá trocar para o visto de turismo, de turista? Não, o visto de turista para estudante para estudar inglês? Claro. Com certeza. Esse o objetivo. Sim, com Aprender o certeza. inglês. Isso, até mesmo porque na Mila, né, que eu sempre digo para vocês, que Uhum. é nosso parceiro aqui, que é parceiro do Alexandre também, Também. lá você vai ter vários níveis. Você vai chegar lá, você vai fazer um teste de nível e você vai começar do jeito que você sabe. Se você Sim. tiver que começar do básico, você vai começar do Uhum. básico, porque assim, você tá ali para aprender, É isso aí. independente. Você não precisa chegar lá, né, já falando inglês. Não, você está vindo aqui para aprender o idioma, então você pode começar ali desde o início, né, e sair de lá fluente. Às vezes é até melhor, né? É, sim, Porque você não tem os vícios, né? verdade. Então, Ale, tem mais alguma coisa que você acha importante falar pro pessoal aqui? Assim, se eu puder dar um conselho final se planeje, Sim, né? Tome a decisão, procure um profissional, faça um planejamento. Dentro desse planejamento, você vai conseguir saber mais ou menos o tempo que as coisas vão acontecer, você vai saber o custo de tudo isso, você vai conseguir se programar, principalmente se você tem filhos, em questão de escola, programar quando que eu vou, quando que começa o ano letivo. Tem várias coisas que envolvem sim, um muito processo importante, desse. muito. Não é simplesmente pegar as malas, entrar no avião e vir, entende? Lá eu vejo. Se você é dessa pessoa, eu admiro você, mas provavelmente você vai gastar muito mais e vai quebrar a cara muito mais. Sim, Então, hoje eu acredito que existem pessoas como a Thaís, né, como a Faça Seu Visto, que a gente ama o que faz e a gente tenta trazer a melhor informação possível para que você erre menos, né? sim, E, exatamente. lógico, a gente não é o dono da verdade, cada situação é uma situação, né? A gente não sabe como você vai lidar com a vida, mas pelo menos um caminho, uma direção a gente pode tentar te auxiliar. Verdade, igual o Alexandre falou, né, assim, nós passamos por tudo isso, a intenção é trazer um pouquinho de Isso conhecimento, aí. não somos os Os donos donos da da verdade, verdade. mas tem a experiência do Alê, tem a minha experiência, Sim, tem a experiência de outras pessoas que eu tento trazer para vocês, justamente para vocês ver o que é melhor para você, né, o que vocês podem fazer para dar menos errado ou para é isso vocês aí. sofrerem menos, porque assim, uma mudança como essa é uma mudança muito grande, eu sempre Uhum. falo, né? Não é fácil. Mudar de casa, mudar de bairro já é Nossa, difícil. né? Imagina mudar de país. Então, olha que maravilha. Eu não sabia que o Alê fazia essa consulta assim, né? Para conversar, para explicar. Porque, gente, para quem é pai,
tem filhos em idade escolar, até isso é muito importante. Vacina. Saber qual é a melhor data Sim. para vir para cá, né? Porque às vezes, assim, a gente tá ali na euforia, aí você fala, quero ir agora. Né? Mas aí, tipo, chega aqui, tá no meio do ano letivo. Então, assim, as crianças vão sofrer. Então, muito importante, gente. Se eu fosse vocês agora, façam um esforço, né? Se você quer ajuda, já entre em contato com a Faça Seu Visto. Eles facilitam, né? Em 12 vezes? 12 vezes sem juros. E olha, eu falo que na época que o Júnior, né, contratou, eu falei assim, é muita loucura. Mas depois eu falei, não, foi a melhor coisa, porque o jeito que nós fomos, né, o Júnior tá aqui, eu tô olhando para ele, que nós fomos mais seguros para a entrevista, eu acho que fez toda a diferença, né? Porque eu acho que se ele tivesse preenchido, aí eu ia falar assim, meu Deus do céu, a gente já ia com aquele medo, né? Então, assim, fala com a equipe da Faça Seu Visto, né? Eles vão estar ali prontos para atender vocês. Eu sei que vocês estão me dando feedback, que já teve pessoas que já entraram em contato com ele, né? Que a equipe já respondeu ali. Vocês sabem que vão atender vocês com carinho, tirar as dúvidas de vocês, né? Fala que é seguidor Tata Orlando, que Por aí favor, fale mesmo. Vai ter lá um desconto. Um descontinho especial, Chora né? Lá. Então aproveita. Marina e a Carol tá lá agora. Agora, gente, já começa a tirar o seu plano do papel. Pensa que isso é uma live que vocês precisavam para esclarecer as dúvidas de vocês e já começa a tirar esse sonho, esse plano do papel, né, Alexandre? Show. Muito obrigado, Thaís, pela oportunidade, pelo tempo. Eu que agradeço também por ter tirado esse tempinho muito rico para tirar essas dúvidas, né? Muitas informações, né, gente? Olha, não deixe o seu sonho para depois. Não fique com medo. Vou marcar minha entrevista agora, vai ser só lá para 2024, 2025. Quanto mais demorar, pior é. Pior é, mas quem sabe o Alexandre consegue dar um jeitinho, né? E a gente consegue antecipar isso. É uma probabilidade. Só vai conseguir quem fizer. É o que eu falo. Verdade. Você consegue antecipar? Consigo. De quem? Só de quem faz. Isso aí. A gente não vai conseguir antecipar uma entrevista de quem não faz nada. É isso aí. Então, por isso que a decisão é a melhor coisa. Verdade. Tome a decisão e segue em frente. Sim. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Muito obrigado, Alexandre. Se você tá com seu sonho aí guardadinho, né? Puxa ele da gaveta, começa agora. Não ache que o seu é impossível, porque se a gente começa a desenhar ele, a fazer acontecer, a gente pode ir encontrando formas, né? E se a gente coloca Deus, eu sempre falo isso, a gente coloca Deus na frente, ele vai colocando, né, as possibilidades pra gente. Então, eu queria agradecer a todos vocês por estar aqui conosco. Muito obrigado por fazer parte dessa live. Mais uma live maravilhosa. Obrigado. Muito obrigado, Ale. Muito obrigado a todos vocês. E até a próxima live, gente. Valeu, galera. Muito obrigado. Deus abençoe.